Jornalista Beto Almeida, com a economia parada há quase um mês, a maior parte das empresas fechou as portas para atender às recomendações das autoridades de saúde e, com isso, perderam a quase totalidade do faturamento. Sem dinheiro, a ameaça do desemprego é brutal. O governo federal criou o programa de redução de jornada e de salários para as empresas que aceitarem as regras manterem após a pandemia os trabalhadores. Há, porém, Beto Almeida, um pouco de areia no ventilador com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, que, nesse caso, atrapalha a assinatura de muitos acordos, porque, nesse momento, a quase totalidade das empresas e dos trabalhadores quer a manutenção de empregos. Usando a medida provisória 936, ela é um alento, sem sombra de dúvida, aguardado como compensação tanto para empresas quanto para o empregado, que tem aí agora a angústia de saber se consegue manter ou não, né, o seu emprego durante esse período de pandemia em que muitas empresas, principalmente as pequenas, mas também as grandes, estão demitindo ou ameaçando demitir, Luzenor. E aí você disse uma coisa que é o seguinte, você disse que o ministro Ricardo Lewandowski colocou areia no projeto, na forma de execução do projeto. Na realidade, assim, qual é essa areia que o ministro colocou? Ele colocou o seguinte, a medida provisória diz o seguinte, é individual o acordo entre a empresa, ou seja, entre o empregador e o empregado, para ele decidir sobre a redução da jornada e, naturalmente, a redução também salarial. Por exemplo, se for em 25%, ele vai ter a mesma redução de 25%, como bem foi explicado aí. 50%, 70%. Mas o que é que decidiu o ministro Lewandowski, Luzenor? Que isso tem que ser respaldado de forma, como se fosse uma convenção, pelo sindicato da categoria. Então, individualmente, a empresa comunica o funcionário e a empresa tem que comunicar que está fazendo esse acordo individual ao sindicato dele, e aí o sindicato pode chamar para uma espécie assim de acordo coletivo. Se em 10 dias o sindicato não tomar nenhuma medida, então fica valendo esse acordo coletivo. Naturalmente, essa é uma decisão, uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski. O plenário do Supremo ainda vai ter que se pronunciar sobre isso, tem que ser uma coisa rápida, porque é emergencial. Mas o que preocupa aí é que, na realidade, tanto as empresas quanto os sindicatos, Zeno, precisam ter bom senso na hora de negociar. O que é melhor é você ter uma redução de salários nesse momento, mas a garantia do seu emprego, ou você perdeu o emprego de vez. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a manutenção da capacidade das empresas de garantir empregos e garantir renda. Tem que todo mundo sentar, conversar, mas sem esticar muito a corda e demorar muito para decidir.